Olá pessoal, nós vamos para mais uma aula do módulo Saúde Ocupacional. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a NR7, viu? A NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. A NR7, ela foi implantada pelo Ministério do Trabalho, né, em 1978. Temos uma atualização de 2020, ela vem atualizando ao longo dos anos. A última atualização dela foi em 2021, né? Nós temos a atualização de 2020, que é com base nessa aula, e nós temos uma atualização de 2021 também, que já foram modificadas algumas coisas. Já foi anexado no portal de vocês, ela já atualizada no modelo 2021. Temos da última atualização de 2020 e temos a atualização de 2021. Nós não vamos abordar toda a NR7 nesta aula. Vamos abordar alguns pontos. O ideal é vocês pegarem lá na íntegra e lerem 2, 3, 4, 5 vezes até ficarem cientes do que aborda a NR7. Então, a gente tem que saber mais a fundo sobre o PCMSO. Então, qual é o objetivo desta NR? Esta norma regulamentadora estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme as avaliações de risco do Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, da organização. Então, o objetivo desta NR e da NR7, que é o PCMSO, é proteger e preservar a saúde dos colaboradores, dos empregados. Ponto principal, ponto-chave do PCMSO. Então, qual é o campo de aplicação desta NR? Ela se aplica às organizações e a órgãos públicos da administração direta ou indireta, bem como aos órgãos dos poderes legislativos e judiciário e o Ministério Público, que possuem empregados regidos pela CLT, né? Que é as leis trabalhistas. Então, foi regido pela CLT, até mesmo os órgãos públicos direto ou indiretamente da administração pública, têm que obedecer às NRs. Diretrizes, né? O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas das organizações, né, da organização no campo de saúde dos seus empregados, devendo estar harmonizado com as outras demais NRs. Lembrando que nós temos vários dos NRs. Eu não posso criar um NR que vai de frente, vai de contra uma outra NR. Não. Então, as normas, elas seguem um padrão, seguem uma linha. E essa linha é seguida por todas as normas. Uma não fica de contra a outra. São diretrizes da NR7, né, do PCMSO. Rastrear e detectar precocemente os agravos da saúde relacionados ao trabalho. Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais. Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas. Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas nas organizações. Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com riscos ocupacionais. Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde, isso aqui é importante. Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho de acordo com o regulamento pertinente. Vamos subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social, acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde pode ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais, subsidiar a prevenção social nas ações de reabilitação profissional. Subsidiar ações de readaptação profissional, controlar da imunização ativa dos empregados relacionada aos riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde. O PCMSO deve incluir ações temos que ter no PCMSO vigilância passiva da saúde ocupacional a partir de informações sobre as demandas espontâneas de empregados
que procurem serviços médicos, vigilância ativa da saúde ocupacional por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além de exame previsto nesta NR, a coleta também de dados sobre sinais e sintomas de agravo da saúde relacionados aos riscos ocupacionais. O PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal. Então, não deve ter esse caráter de seleção de pessoal. O PCMSO é um programa, mas não tem que ter esse caráter para selecionar os colaboradores. Qual é a responsabilidade? Vamos ver algumas responsabilidades que abordam nesta NR. Compete ao empregador, né, a empresa, né, o que contrata. Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO, isso é papel do empregador, né? Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Então, ele vai custear EPIs, vai custear programas de prevenção de risco, tudo isso, né? Ele tem que custear sem cobrar do empregado. Não tem nada a ver com o empregado. Então, tudo que produção do PCMSO, implementação do PCMSO, todos os gastos que tiver a respeito disso é da empresa, não tem que cobrar do empregado. Indicar médico do trabalhador responsável pelo PCMSO. Então, ele vai achar o médico que vai elaborar, ser responsável, né? E vai fazer essa avaliação. Planejamento. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR. Já viu que é PGR. Inexistindo o médico de trabalho na localidade, então o PCMSO é elaborado pelo médico, não temos um médico na localidade. Então, a organização, a empresa, pode contratar um médico de outra especialidade como responsável pelo PCMSO, certo? Então, ele pode procurar. Tem que procurar primeiro um médico preparado para elaborar o PCMSO, que vai ser responsável. Não temos, posso procurar um outro médico para ser esse responsável. Não pode não ter o PCMSO. O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas como definida nesta norma. Então, essa norma aborda sobre isso, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades sem segurança. Então, vai ter que avaliar, será que essa patologia permite que eu realize essa atividade com segurança? Ou essa atividade traz quais riscos? Né? A organização deve garantir que o PCMSO, então a organização vai garantir que o PCMSO faça o quê? Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR, né? Vai garantir que contenha o planejamento de exames médico-clínicos e complementares necessários conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo às normas desta NR, e aí vai estar especificado nos anexos. Nós temos nos anexos várias especificações, várias tabelas. Vai garantir que contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos. Vai garantir que seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizam exames médicos ocupacionais dos empregados. Vai garantir que inclua relatórios analíticos sobre o desenvolvimento do programa, conforme o subitem desta NR. Então, tudo vai ser com base nessa NR. O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistência de inventário, né, de risco da organização, deve reavaliá-los em conjunto com o responsável pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. A gente já viu isso no início. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória de exames médicos quando admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional. Então, ele tem que abordar, né, obrigatoriamente esses exames. O exame clínico deve obedecer os prazos da seguinte periodicidade. Então, no exame admissional,
realizar antes que o empregado assuma suas atividades, né? Se eu estou fazendo um exame admissional, é para ele entrar, para admitir, eu tenho que fazer antes dele começar a trabalhar, né? A gente vê muito nas empresas dizendo vai ter experiência de 2 meses, experiência de 3 meses sem assinar a carteira. Isso é completamente errado. E outra coisa é os exames. Para fazer o exame, eu não vou contratar meu funcionário, ele vai estar trabalhando para depois fazer o exame. Não, ele faz os exames antes de começar a trabalhar. E a gente vê muito diferente nas empresas hoje em dia, principalmente em cidades pequenas, onde as empresas contratam e só vai fazer exame depois de 3 meses, 2 meses depois. No exame periódico, né, se é realizado de acordo com os seguintes intervalos. Você tem alguns intervalos para os exames periódicos. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR, e para portadores de doenças crônicas que não aumente a suscetibilidade de tais riscos, nós devemos o primeiro, a cada ano ou intervalo menores, a critério do médico responsável. Segundo, de acordo com a periodicidade específica no anexo 4 desta norma, né, relativa aos empregados expostos a condições hiperbáricas. E B, para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Então, o meu funcionário não se encaixa nos itens acima. Ele não tem doença crônica. Ele não está trabalhando com riscos, né? Condições de exposto aos riscos. Então, ele vai se encaixar no ponto B, que é a cada 2 anos. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente no período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Então, ele foi afastado, está afastado, digamos que ficou afastado 30 dias, pegou férias 30 dias. Então, ele, quando retornar, o normal, né, o PCMSO obriga que seja refeito o exame clínico, né, deve ser antes dele reassumir suas funções, para que volte a trabalhar. No exame demissional, né, demissional que vai estar demitindo aquela pessoa, aquele indivíduo, o exame clínico deve ser realizado em até 10 dias contados do término de contrato, certo? Podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 dias. Para as organizações de grau de risco 1 e 2, há menos de 90 dias. Para as organizações de graus de risco 3 e 4. Certo? Então, eu tenho 135 dias para a organização de 1 e 2, de risco 1 e 2, e 90 para a organização de 3 e 4. Lembrando que, como é que isso vai acontecer? Como é que isso acontece? Pronto. O funcionário pegou férias, voltou, refez os exames, né? Fez o exame, voltou a trabalhar, passou 1 mês e meio trabalhando, ou 1 mês de novo, e você vai demitir. Eu não preciso refazer o exame demissional, porque aquele indivíduo já tem os exames recentes. Então, se eu tenho um exame clínico se encaixando nesses 90 ou 135 dias, a empresa não precisa refazer os exames, já pode fazer demissão direta. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá atestado de saúde, né, que é chamado do ASO. Então, o ASO deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, deve ser fornecido por meio físico quando solicitado. Então, o médico do trabalho vai liberar o ASO para a empresa e o ASO tem que ser entregue aos funcionários. O ASO deve conter, no mínimo, razão social e CNPJ, o CPF da organização, nome completo do empregado e o número do CPF de sua função, descrição do perigo ou fator de risco identificados e classificados pelo PGR, que necessitam do controle médico previsto pelo PCMSO ou sua inexistência. Também contém indicação e data de realização dos exames ocupacionais, clínicos e complementares e que foi submetido o empregado, definição de apto ou inapto para a função do empregado, o nome do número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver, data, número de registro profissional e a assinatura do médico que realizou o exame clínico.
Obrigado, né? Então, assim, nós não lemos a NR toda na íntegra. Eu li alguns pontos importantes sobre a NR. Vocês vão pegar ela, ler ela 3, 4 vezes, ver os anexos, né? Vai mencionando, tá no anexo tal, tá no anexo 2, no anexo 3. Ver os anexos. Eu postei duas NRs, uma com 17 páginas e outra com um número inferior de páginas. Uma vem os anexos já para vocês já ler o anexo e a outra, atualizada de 2021, não vem os anexos. Então vocês podem reler as duas e conseguir entender o que é o PCMSO. É fácil de compreender, não é difícil. Qualquer dúvida, estou no fórum ou via WhatsApp.